Olá! Então hoje nós vamos começar a Grécia Antiga, né? Muito importante dentro da história ocidental, do mundo ocidental, porque a Grécia Antiga está dentro do contexto daquelas civilizações consideradas como civilizações clássicas. Grécia e Roma. Por que civilizações clássicas? Porque tanto a Grécia quanto Roma foram o alicerce, pode-se dizer, da cultura ocidental. Daí o historiador Hilário Franco Júnior dizer que no sangue de cada homem do Ocidente circula na veia de cada homem ocidental circula um sangue grego e romano. Ele não está se referindo à questão biológica, ele está se referindo à questão cultural. O que é que nós herdamos do romano? O cristianismo, o direito, etc. Outras coisas que nós vamos estudar lá na frente. O que é que nós herdamos dos gregos? Muita coisa. A filosofia, a democracia, a medicina, a álgebra, a matemática. As ciências como um todo surgiram na Grécia. O sentido, o método, pode-se dizer, da análise de observação epistemológica ou científica, ela surge na Grécia. O pensamento racional com a filosofia, os Jogos Olímpicos, o teatro, né? Então, nós vamos ver que nós tem uma infinidade de coisas que fazem parte do nosso mundo hoje e que se deve aos gregos, né? Então, mas para se entender isso, tem que pensar de como esse povo surgiu, de como ele se desenvolveu ao longo da história, como ele se relacionava, que tipo de sociedade eles estabeleceram, né? Qual eram os seus costumes, qual era a sua visão de mundo, qual era a sua religião, né? Então, isso é muito importante para fazer esta ponte entre o passado e o presente. Na abertura tem uma imagem de uma acrópole grega. Então, a Grécia, a localização geográfica e as características da região. A Grécia, para se entender a Grécia, nós devemos entender que a questão geográfica e as características desta região, ela não vai ser um fator somente determinante, ou seja, não só a localização geográfica e as características da região, elas vão ser elementos que vão caracterizar os gregos, né, a civilização grega. Mas elas vão ter um peso muito significativo na organização social e política econômica das cidades-estados gregas, as polis. Por quê? Porque na Grécia, é bom antecipar, não havia um Estado unificado. Havia um conjunto de sociedades, né, chamada de cidades-estados ou polis, tá? Cada uma com sua organização própria, social, política, econômica e ideológica. Tanto que lá na frente nós vamos, num segundo momento, estudar as duas cidades que foram um protótipo dessa autonomia das polis, que é Esparta e Atenas. A Grécia teve mais de 100 cidades-estados. Mas nós estudamos muito Esparta e Atenas porque foram elas que mostram esse antagonismo de uma forma bem clara. Então, de um modo geral, o relevo das penínsulas e ilhas é montanhoso, entremeado de pequenas e férteis planícies isoladas uma das outras. Então,
antecipadamente, vamos logo entender que a Grécia, na antiguidade, né, a civilização grega na antiguidade se desenvolveu numa região extremamente montanhosa. 80% do seu território é construído de montanhas. E isso vai ser um fator, em parte, determinante para a sua organização política, econômica, social e ideológica, né? Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de florestas e o litoral muito recortado. Favoreceu a navegação e a comunicação através do mar. Então, devemos entender que esta região montanhosa ela era recortada, né? Tinha um litoral recortado, que possibilitava o aparecimento de entradas naturais, de golfos, que possibilitavam uma navegação costeira muito grande, né? Vamos dar o exemplo. Atenas, a Ática ficava próximo do litoral. E os atenienses foram grandes navegadores. Tá? Vamos dar outro exemplo. Esparta estava distante do litoral. E eles desenvolveram uma agricultura se aproveitando das planícies, das poucas terras férteis, né, para o plantio. Tá? Por outro lado, as características do relevo continental estimularam o isolamento e autonomia das cidades gregas. Quando diz estimularam, não quer dizer que somente, né, as características desse relevo foi esse elemento que proporcionou o aparecimento das cidades-estados gregas. Outros elementos vão configurar, vão ter importância, né, na composição dessas cidades. Tá? Então aí tem um mapa, né, que mostra a Grécia. Aquilo que nós entendemos por Grécia é essa parte róseo. Seria, a Grécia está na Península Balcânica, né? E ela é composta por... Aquilo que nós entendemos dentro da geopolítica grega é, na verdade, um conjunto de Grécias. Não existia uma Grécia unificada. Temos a Grécia continental. Quando diz Grécia continental, é aquela que fica no continente. Onde é que está a Ática? Você pode ler a Ática, onde é que ficava Atenas, olha, próximo do litoral. A Tessália, o Épiro, a Macedônia, que vai ser incorporada, né, mais tarde com Alexandre, na expansão macedônica para o Oriente, né? E tem o Peloponeso, que está Esparta, né? A Ática e o Peloponeso, que nós chamamos de Grécia Peninsular. O que é a Grécia Peninsular? É aquela que é uma extensão da terra no mar, né? E tem a Grécia Insular, que são um conjunto de ilhas, né? Tem a Samotrácia, a principal delas, né? Eu não digo principal, mas é que teve uma grande importância na história grega, a ilha de Creta, aqui embaixo, onde é que está a cidade de Knossos. É aí nessa ilha que vai ter um mito do Minotauro, que nós vamos ver quando nós trabalharmos a mitologia, né? E tem Lesbos, né, que é outra ilha de grande importância, que vem a ideia de lésbicas, que era uma adoração a uma deusa, uma entidade feminina, onde só mulheres poderiam participar do culto a ele. Então, nós vamos ver que a Grécia era essa Grécia continental, essa Grécia peninsular, e a Grécia insular, que seria as ilhas, né?
banhado pelo mar Egeu, do lado direito, pelo mar Jônio, né? A Grécia era banhada por esses mares, e ao sul pelo mar Mediterrâneo, aonde ficava Creta, né? Do outro lado, ali pro lado do Império Persa, tem um conjunto, né, de territórios que nós chamamos de colônias gregas, que também pertencia à Grécia, chamada de Ásia Menor, né, aqui na costa, próximo do Império Persa, tá? Aí os gregos se estabeleceram também, num processo de expansão comercial, durante a sua expansão pelo mar Egeu, eles chegam até a costa da Ásia Menor e estabelecem colônias agrícolas. Também lá é a Grécia. E tem uma outra Grécia, tá? Que é a Grécia, a Magna Grécia, que é no sul da Itália. Os gregos chegam a fundar colônias. Eles chamam de Magna Grécia. Tá? Então, aquilo que nós entendemos geopoliticamente por Grécia não devemos ser entendido de uma forma homogênea. Era um conjunto de territórios que, a princípio, se estabelece a partir da colonização da Grécia continental, se expande pelo mar Egeu, pelo mar Mediterrâneo, né, chegando ao sul da Itália, a Magna Grécia, e na costa do Império Persa, que é as colônias gregas da Ásia Menor. Então, para entender a história grega, nós devemos entender o seguinte, que a história grega, os historiadores definiram, né, por períodos. Tá? É o período pré-homérico. Por que homérico? Homérico quer dizer, se refere ao poeta Homero, né? Poeta Homero que viveu na Grécia nos primórdios da civilização grega. Esse período, né, ele é marcado pelo povoamento da Grécia. Por quê? Porque a Grécia, essa região montanhosa, ela era habitada por tribos nômades a princípio. Povos nômades, chamados de helenos. A palavra heleno vem daí. E eles chamavam esse território de Hélade. Então, quem habitava a Hélade eram os helenos. E quem eram os helenos? Os primitivos habitantes da Grécia. O termo Grécia, o nome Grécia, não foi dado pelos próprios gregos. Quem deu o nome à Grécia, de Grécia, né, foi os romanos, quando invadiram a Grécia lá na frente, no período helenístico. Então, esse período homérico ele é caracterizado pelo povoamento da Grécia. A princípio, por esse povo nômade, chamado de helenos. Tá? É o período mais remoto da história da Grécia. Depois vem o período homérico, né? É o período que teria sido criado os poemas Ilíades e Odisseias, atribuíram ao poeta Homero. É ali durante a Guerra de Troia. Troia, os gregos vão destruir Troia, né? Eles vão destruir. Troia era uma ilha, né? Por questões de animosidades, eles vão entrar em guerra com os gregos. Então, o período homérico é o período, né, que ele é caracterizado justamente por esse período. Ele termina o período homérico justamente quando os gregos derrotam os troianos e a Grécia é invadida pelos dórios. Aí você me pergunta, dórios? Quem eram os dórios? Ora, eu já falei antes que antes a Grécia era habitada por quem? Pelos helenos, que habitavam a Hélade, né? A Grécia primitiva. Ao longo do tempo, povos vindo da Ásia, né? da Ásia e das estepes do norte ali da Europa, eles migram para o centro da Europa, fazem um processo de migração até chegar à Península Balcânica.
e que esse processo se deu de forma muito lenta, né? O primeiro a invadir foi os aqueus, né? Quando os aqueus chegam na Grécia, eles encontram os gregos, a maior parte vivendo numa fase bem primitiva. Mas existia a ilha de Creta, lembram? Na ilha de Creta existia uma grande civilização, que era a civilização cretense. Tá? E essa civilização cretense, ela vai ser subjugada pelos aqueus, que se chamavam micênicos. Por isso que se diz que o período pré-homérico ele é caracterizado pelo surgimento de uma grande civilização chamada Creto-Micênica. Por que Creto-Micênica? Porque ela é uma simbiose, ou seja, uma mistura entre os cretenses, que já estavam estabelecidos na ilha de Creta, e os micênicos, que eram povos indo-europeus. Por que indo-europeus? Porque eles vinham do interior, indo quer dizer do interior da Europa, e se estabeleceram lá, né? E dominaram Creta, e a união da civilização de Creta com os aqueus fez com que surgisse uma grande civilização chamada civilização creto-micênica. Uma grande civilização que vai ser destruída pelos dórios. Os dórios foram os últimos povos a invadir a Grécia nesse período inicial, né? O primeiro foram os aqueus, os eólios, depois foram os jônios, que fundaram Atenas, e finalmente os dórios, né? Nós vamos entender isso mais lá na frente, as consequências da invasão dos dórios. O período arcaico é caracterizado pela formação das cidades-estado grega-polis, né? Nós vamos estudar todo esse processo de construção dessa civilização, né, até o estabelecimento das polis. O que era o polis? Polis quer dizer cidades, cidades-estados. Por quê? Como eu falei anteriormente, na Grécia não existia um estado unificado. Existia um conjunto de cidades autônomas, daí elas se chamaram de cidades-estados, que eram verdadeiros estados com autonomia própria, com tipo de organização social política diferente uma da outra. Se você fizer uma comparação entre a organização das cidades-estados gregas e a organização do Estado romano, há uma diferença. Por quê? Quando se falava em Estado romano, o Estado romano ele era unificado. As colônias romanas, por exemplo, as províncias romanas que vão ser fundadas ao longo do Império Romano, estava estabelecido um tipo de organização social tributária a Roma, o centro gravitacional da administração. Na Grécia isso não existia. Cada cidade tinha sua própria forma de se auto-administrar. Depois vem o período clássico. O próprio nome diz que é um período clássico. Por quê? Porque é nesse período que é o auge das cidades-estados, né? É como se você comparasse esse processo igual a nós, humanos. Nós nascemos, nós nos formamos, nós crescemos e chegamos no auge, né, da nossa juventude. Depois nós entramos num processo de degeneração física, né? O período clássico era como se fosse o auge, o esplendor das cidades-estado. Período no qual as cidades, quando eu falo cidades, as polis, gregas atingiram o apogeu cultural. Não é em vão que foi no período clássico que surgiu a democracia, né? E foi nesse período que ocorreu a consolidação da cidade-estado como forma de organização política, né? E o período helenístico, que é o último período que ele é caracterizado, né, por um pouco desse auge, que nós vamos ver que ele começa com a invasão da Grécia pelos macedônicos, Filipe II, rei da Macedônia, né, e tem
o seu auge com seu filho Alexandre Magno, né? O grande, o maior general da antiguidade. Né? E com a morte de Alexandre, nós vamos ver lá na frente, é que vai ocorrer a desmembração, né? O desmembramento, desculpa, desse grande império helenístico, período helenístico ou império helenístico, né? Construído por Alexandre. Ele vai ser fragmentado, vai se fragilizar e a Grécia vai ser invadida pelos romanos e vai entrar num processo de dominação por muito tempo. Então, o período helenístico representa a decadência das polis gregas. Caíram sob domínio macedônico e, posteriormente, o romano, que nós vamos analisar com bem cuidado isso, para nós entendermos esse processo, tá? Então, o período creto-micênico ou pré-homérico é aquele. Primeiros povos fixaram na região são os pelasgos. Os pelasgos é o mesmo que os helenos, ok? Que o processo migratório se estabeleceram na Península Balcânica, onde é que fica a Grécia, que eles primitivamente vão chamar de Hélade. Daí ele chamar de helenos. A origem desconhecida, já habitava a região há 2000 anos antes de Cristo. Aí mais tarde, olha lá, vieram os povos que deram origem à civilização micênica, né? A maior cidade era Micenas. Aí vieram quem? Os aqueus, que vão submeter os cretenses a um processo de dominação, daí surge a civilização creto-micênica, os jônios, que fundam Atenas, tá? Os eólios, tá? E o último que não está aí, que nós vamos falar lá na frente, os dórios, que vão destruir a civilização creto-micênica, tá? Então vamos lá. O período creto-micênico é o período pré-homérico. Os micênicos, que é o aqueano, os aqueus, evoluíram muito graças aos seus contatos com a civilização cretense. Como eu falei, houve uma mistura, né? Um encontro de Creta, ou civilização minoica, eles eram chamados de minoica, cidade com uma rica elite comercial. Como eu falei, surgiu lá em Creta, antes da chegada dos aqueus, né? Existia uma grande civilização que vivia no comércio, né, que construiu o palácio, né, que é o famoso Palácio de Knossos. Se você for hoje na Grécia, você vai ver que existe hoje as ruínas do Palácio de Knossos, que era habitada, segundo a mitologia grega, por um ser, né, um ser antropomórfico, né, que seria o Minotauro, que habitava os labirintos desses palácios, que devorava as virgens, etc., que nós vamos ver na questão da mitologia. Tá? As mulheres desfrutavam de privilégios. Religião com tendência matriarcal. Olha, matriarcal, não é patriarcal. Né? O que é tendência matriarcal? As mulheres nessa civilização elas tinham um grande prestígio. Né? No século XIV a.C., Creta foi invadida pelos aqueus, que assimilaram grande parte de sua cultura. Daí surgiu a civilização creto-micênica, ou civilização minoica, ou civilização micênica. Pode ser, né? Pode ser entendido também assim. Controlaram o Mediterrâneo Oriental. Tá? E que essa civilização ela vai ser destruída pelos dórios. Aí mostra a civilização creto-micênica aqui embaixo, tá? Onde está Creta aqui, olha, a maior ilha do Mar Egeu, ok? Após a destruição de Troia, chegam os dórios. Os dórios são o último povo indo-europeu que invadem a Grécia, tá? Aqueus, eólios, jônios e, finalmente, os dórios. Os dórios eram um povo extremamente violento, guerreiro. É eles que vão fundar a cidade de Esparta. Alguns historiadores dizem
que o militarismo espartano se deve à herança dórica. Em parte, não só isso explica o militarismo espartano, tá? Mas nós estamos vendo aí uma imagem que os dórios eles eram extremamente fortes na parte bélica, né? Usavam escudo, lanças, eram bem homens fortes, né? E foram esses, os dórios, eles invadem a Grécia. Eles eram nômades, viviam do saque, da guerra, eram guerreiros e já conheciam o ferro, né? Alguns autores dizem que, ao mesmo tempo que a invasão dórica ela gerou um retrocesso na Grécia, ela gerou também uma evolução, porque eles introduziam o ferro, né? Destruíram todas as cidades do centro e norte, os povoados, as vilas, cidades, as pequenas cidades, né? Elas foram destruídas. E isso gerou, ela foi tão violenta, essa invasão dórica, que isso gerou a dispersão da população grega, conhecida como primeira diáspora grega. Os judeus eles vão fazer ao longo da história várias diásporas, né? Desde o Antigo Egito, né? No Antigo Testamento, vai ver a dispersão do povo hebraico. Aquilo é uma diáspora, uma fuga, né? Então, os gregos, eles que eram, a princípio, um povo, pode-se dizer, voltado para dentro, ele passa a se dispersar em decorrência da invasão dórica, né? Eles começam a procurar novas terras para fundar colônias, para se estabelecer, para se proteger, né? E ocorre um processo de dispersão. Para a Ásia Menor, eu falei lá, quando eu analisei, que a Grécia ela era construída de Grécia continental, Grécia peninsular, Grécia insular e as colônias gregas da Ásia Menor, né? É aí que os gregos chegam na Ásia Menor, onde fundam Mileto, cidade de Tales de Mileto, pai da álgebra, né? Éfeso, né? Alicarnaso, né? São as principais cidades ali. A invasão dórica ela marca o fim do período pré-homérico. As rotas de penetração dos indo-europeus mostra aí justamente os jônios, os eólios, os dórios e os aqueus, que mostram essa rota, né, que vem do interior da Ásia e da Europa e se estabelece na península, submetendo a população local a um processo de dominação que vai surgir a civilização grega. Então, a civilização grega ela é fruto da união dos helenos, que habitavam, né, a Grécia antiga, primitiva, com os indo-europeus. Então, a invasão dórica marca o período homérico, o início do período homérico. Então, o que ocorre? A invasão dórica foi tão grande que as cidades que já existiam, não eram cidades ainda estados, mas já existiam povoados, vilas, pequenas cidades, elas vão ser destruídas. Em decorrência disso, surgem pequenas comunidades de base familiar chamadas de guenos. Então, o que eram os guenos? Foram um tipo de organização social, econômica, política, pode-se dizer, que surgiram na Grécia em virtude da invasão dos dóricos. Alguns autores chamam de sociedade de guenos ou sociedades gentílicas, né? Com base familiar. Qual era o critério de organização? Ser parentes. Ou seja, era uma organização de comunidade onde o ancião, o mais velho, né, exercia um poder sobre o conjunto de parentes. Elas eram totalmente fechadas.
Daí era muito comum, nessa época, os gregos, irmão casar com irmão. Era uma forma de quê? De consolidação do poder e de reafirmação do poder sanguíneo entre seus membros. Tá? Ah, mas professor Júlio, isso era possível? Sim. Né? Seria a forma de consolidar. Mas se alguém poderia casar com alguém de outro genus, poderia. Mas geralmente a mulher tinha que abandonar o seu geno e passar para o marido. Né? Ela passaria a adorar os antepassados do marido. Desde aí que vem, né? Aquela ideia que a mulher incorpora no nome o nome do marido. Né? Geralmente a mulher, quando casa, até hoje, ela ganha o nome do marido. Né? Em virtude dessa organização, ela era patriarcal. Pater familias, quer dizer, o poder masculino do pater sobre o conjunto dos membros dos genos. Era uma economia agrária e autossuficiente. Por quê? Ora, os gregos, nesse momento, né, a propriedade era privada. Ou, desculpa, era uma propriedade coletiva. Tá? Coletiva. Que todos os membros da comunidade, eles participavam da produção e do fruto dessa produção. Geralmente eram criadores de cabras, ovelhas, né? Plantavam legumes, uva, etc., para fazer o vinho, etc., que era distribuído de forma igualitária. O professor pode dizer que essa era uma sociedade primitiva de caráter socialista? Sim. Era primitiva. Comunal? Sim. Comunista, comunal, quer dizer, a palavra comunidade vem daí, comunal, comunista, tá? Autossuficiente, por quê? Porque tudo que era produzido, ela se destinava ao consumo interno, ela não visava o comércio. Daí o pater administrava as funções, tanto de caráter militar como de caráter religioso. Né? O pater era o sacerdote. Tanto que nesse período ainda não existia templos na Grécia. O que é que existia? Existia uma religião doméstica. Era muito comum os gregos enterrarem seus mortos dentro dos lares, das casas. Porque o lar, além de ser, né, a palavra lar, ela está ligada a um processo mitológico. Era um deus protetor do lar, né, da casa. Tá? Então se enterrava os mortos. Quem fazia o processo ritualístico? Quem conduzia? O pater. Quem era o pater? O mais velho. A palavra pai vem daí. O patriarca. Quem participava? Ora, participava os membros da família, os seus empregados, nesse caso, os escravos. E alguém de fora poderia participar? Não, somente através do casamento. A lei era tão rígida, né? Se você chegasse numa casa e adentrasse na hora que estava fazendo culto aos mortos antepassados, né, as sepulturas dentro da casa, no canto da casa, veio a questão do fogo sagrado, os romanos vão incorporar isso na sua religiosidade, né, a pessoa sofria penas de morte, casos até de pena de morte. Era mais grave você de respeitar o culto doméstico que matar uma pessoa na Grécia. Tá? Então, o pater era esse chefe religioso, doméstico. Né? Era o chefe militar. Então, o que foi que aconteceu? Esses genos, eles
ou sociedades gentílicas do período homérico, eles se estabeleceram na Grécia. Só que, porém, o que foi que houve? Como não havia controle de natalidade, houve um aumento da população. O aumento da população não foi acompanhado pelo desenvolvimento da técnica de plantio. Ok? Não foi aumentado. Por exemplo, hoje, vou fazer só uma comparação rasteira, mas para entender. Hoje a população aumenta, mas hoje existe uma tecnologia de plantio, de máquinas modernas que podem, pelo menos, atenuar, né, isso com o aumento da produção. Muito embora haja fome, mas a produção ela sempre tende a ser volumosa, o que há uma má distribuição, né, desse alimento pelo mundo, que gera fome, as desigualdades. Mas na Grécia, o que aconteceu? A população aumentou, mas o nível, né, o nível de avanço daquilo que o Marx chama de forças produtivas não foi, ao mesmo tempo, acompanhado pelo crescimento populacional, o crescimento demográfico que nós chamamos. Isso gerou a fome. A fome gerou o quê? A guerra. A guerra gerou o quê? Gerou os vencedores e os vencidos. Os que venceram se tornaram o quê? Proprietários das melhores terras, se apoderaram das melhores terras, né? E os vencidos acabaram se transformando em quê? Em escravo. A escravidão, ela se estabelece de uma forma, ela é consolidada de uma forma muito forte no final do período homérico, né? Com a desestruturação da sociedade gentílica. Né? Então, esse processo de desestruturação fez com que os guenos, eles, diante dos conflitos, eles acabassem se agrupando. E esses agrupamentos foi levando a um processo de evolução social que acabou determinando um processo de organização econômica e política que vão gerar o surgimento das cidades-estados, das polis. Então vamos lá. Vamos entender aqui embaixo a evolução social. Os gênos, a reunião de vários gênos, gerou a frátrias. Então, o que eram os gênos? Era organização baseada no laços sanguíneos. A união de alguns gênos para combater outros gênos por causa da fome, porque a terra passa a ser valorizada, né, com o aumento populacional, e a Grécia, ela historicamente, nesse momento, ela não tem muita disponibilidade de terra para o plantio. Nós vamos verificar que 80% do seu território é constituído de montanhas. Surge uma organização de caráter militar, que é as frátrias. Tá? As frátrias, que era um tipo de organização de guerreiros, a união de várias frátrias gera as tribos. Né? Que essas tribos, elas vão ser já governadas por uma espécie de uma autoridade, diferente daquela autoridade de base familiar, que são os basileus, ou basileu, uma espécie de rei. Tanto que na evolução de Atenas, para o estabelecimento da democracia, o primeiro sistema foi o sistema, né, de monarquia. Né? Depois foi oligarquia, democracia. Né? A reunião de várias tribos vai dar origem aos demos. O que é os demos? A reunião de várias tribos. O que eram os demos? Já era uma espécie de quê? De cidades.
né? A reunião de vários demos, a palavra democracia vem aí, o demo já é uma estruturação de uma sociedade já com classes sociais, né? Baseado na propriedade fundiária, pode-se dizer, governada por um rei, mas a reunião de vários demos vai dar origem às cidades-estados, que vai ser o tipo de organização que vai se estabelecer e que vai ser característica, né, da organização política da Grécia Antiga. As cidades-estado não caiu do céu, né? Houve todo um processo de formação que passou por gêneros, pátrias, tribos, demos e cidades-estado. Aí vem um período homérico, né? Continuando o período homérico, passaram a surgir as divisões sociais. A escravidão se estabelece definitivamente como o escravo como classe social. Surge a propriedade privada, olha aí. A propriedade no período gentílico era coletiva, surge a propriedade privada, né? As guerras elas se intensificam, lógico, né? O aumento da população, há um aumento da população, né? A população não para de crescer, né? E que isso vai gerar também aquilo que eu falei lá atrás, seria uma releitura de que já falei, né? A procura de novas terras, que é a primeira diáspora grega. Corre a colonização, né? Que é a diáspora, na verdade. As cidades gregas por várias regiões. Distinção nas colônias, que são características, empório, estabelecimento comercial, né, e a poiquia, lar distante, era uma cidade independente. Esse é mais para caracterizar o tipo, né, de dominação, de colonização grega. Aí tem umas moedas gregas, né, com o aparecimento das cidades gregas, o aumento populacional e a procura de novas terras, o comércio se desenvolve, né? Há uma monetarização da economia, ela perde aquele caráter agrário, essencialmente agrário, e a Grécia, a partir do período homérico, ela passa a ser, além de agrária, ela também agora ela é comercial, né? Surge o período arcaico, com a crise do sistema gentílico, né? E nós vamos ficar aí no período arcaico, com o surgimento das cidades-estados, né, que nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos falar das duas cidades no período arcaico, que é Esparta, né, localizada na península do Peloponeso, fundada pelos dórios, tá? Região antes habitada pelos aqueus, que elas são invadidas pelos dórios. E nós vamos caracterizar os espartanos, a valorização ao máximo e a formação física buscava o soldado. Nós vamos analisar isso no próximo vídeo, que ele vai ser focado para as duas cidades-estado, né, que é Esparta e Atenas. Após as cidades-estado, nós entraremos no período clássico, vamos falar da democracia, da filosofia, vamos falar das guerras médicas, das guerras contra os persas, vamos falar da helenização e da decadência. Tá? Muito obrigado. Bom dia.